Bom, hoje eu vou falar sobre Brasília, que é a capital do Brasil, mas vou falar sobre Brasília porque eu moro aqui. E eu percebi, entrando na USP, que muita gente não sabe como é Brasília, então achei interessante trazer isso para cá. Eu vou começar falando um pouco sobre a história da cidade e, primeiro, vou falar sobre os motivos, né? Por que a gente veio para Brasília? Por que a capital mudou de lugar, que era no Rio de Janeiro antes, né? Então, assim, esses são os motivos que os políticos deram na época, né? Eu não inventei e não concordo com todos, mas foi o que eu aprendi na escola também, gente. Então, assim, o primeiro motivo foi por segurança, que eles diziam que como o Rio é no litoral, tem mais chance de ser atacado numa guerra, alguma coisa desse tipo, assim. E como Brasília está no meio do país, teria mais tempo, por exemplo, para se preparar para um ataque ou algo desse tipo, assim. Eu sei que é muito ilusão, assim, mas são os motivos que os políticos deram. Outro motivo é povoar e desenvolver o Centro-Oeste, porque quando a gente mudou, quando eu digo a gente, mas eu nem era nascida, né? Quando a capital mudou para Brasília, o Centro-Oeste não era desenvolvido, tudo era mato, né? E eles queriam afastar o centro de decisões da massa, porque no Rio tudo é muito misturado, a favela com a elite, tudo muito perto, ali onde era o centro de decisões e tudo. Então, eles queriam separar isso. É totalmente errado, né, esse pensamento, mas essa era uma ideia deles. E a outra coisa seria separar a administração federal de outras funções que o Rio de Janeiro tem. Funções econômicas, políticas, regionais, etc. Aí eu trouxe algumas curiosidades / detalhes históricos sobre Brasília. E, assim, todo mundo sabe, não sei se todo mundo sabe, mas Brasília foi fundada em 1960. Esqueci de escrever isso no slide. Mas, em 1892, as pessoas já tinham, os políticos já tinham essa intenção de trazer a capital para o centro do país. Então, teve a missão Cruz, em 1892, em que eles trouxeram pesquisadores para cá, para demarcar o quadrilátero Cruz, que foi como eles chamaram, que era uma área de 14.400 km² no Planalto Central. Então, eles já tinham essa área do DF demarcada em 1892, muito antes de fundarem Brasília. E aí, em 1922, 30 anos depois, eles vieram para cá de novo e bateram a pedra fundamental em Planaltina, que é um lugar aqui do DF, bem assim, vibes Washington, assim, o que eles fizeram no Capitólio lá em Washington. Em 1956, teve a criação da Nova Cap, que é basicamente uma construtora do governo. Agora ela está meio num processo assim de ser mais terceirizada, mas ela surgiu como uma empresa do governo e uma grande construtora. E em 1957, eles lançaram um concurso público para projetos arquitetônicos que seriam possíveis projetos de Brasília, né? E aí, como todo brasiliense sabe, quem venceu foi Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Oscar Niemeyer fez os projetos arquitetônicos, projetos muito ousados e modernos, e Lúcio Costa era urbanista, ele que projetou o desenho da cidade, inclusive aquele desenho da UNB que apareceu lá na imagem da dica. E uma curiosidade que é muito bizarra é que o DF, ou Brasília, só ganhou autonomia política de verdade em 1988, com a Constituição, a última Constituição. Porque antes, o governador do DF era escolhido pelo presidente, a gente não elegia o governador. E o DF não tinha direito a eleger deputados nem senadores, antes da Constituição. Agora eu vou falar um pouco sobre as coisas mais técnicas daqui. Já recebi muitas perguntas sobre isso também, então achei legal trazer. Primeiro, falando sobre a vegetação, aqui é cerrado, gente, então parece savana mesmo.
Essa árvore aqui, é muito comum achar árvores assim aqui, árvores baixas e tortas. Inclusive, tem um nome que eu nunca vou esquecer, porque é o nome mais feio que eu já vi na minha vida, para essa deformação nos troncos da árvore, que chama escleromorfismo oligotrófico. Isso é feito para elas conterem mais água, porque a gente tem grandes períodos de seca, como eu vou mostrar no próximo slide. Mas áreas onde passa rios e onde tem água, a mata é um pouco mais alta, não, mesmo assim, como dá para ver, não tem árvores muito altas, mas é um pouco mais verde, mais alta, enfim. E aqui em volta do DF tem muitas cachoeiras, e é muito legal. Essas fotos dessas duas aqui são da Chapada dos Veadeiros, que fica 1 hora de carro daqui. E é muito bonito, recomendo que visitem. Sobre o relevo, sim, Brasília é plano mesmo, aqui não tem morro, não tem ladeira, não tem. É plano. A gente vive no Planalto, tudo é plano. E sobre o clima, sim, aqui é muito quente. Só chove no verão e na primavera. Inclusive, no verão, as chuvas derrubam a árvore, cai a energia da cidade inteira. É um caos. Alaga um monte de pedaço da cidade. Enfim. E a gente tem seca de maio a setembro. Sim, de maio a setembro. Já chegou a ter, 100 dias de seca, sem nenhuma chuva. E aí, por causa dessa seca, a umidade fica mais baixa do que o deserto, que é o que está acontecendo agora, inclusive. A gente está com alerta vermelho de umidade baixa. Hoje é dia 16 de setembro. Então, estamos no meio de setembro e a gente está com alerta vermelho de umidade baixa, porque não chove desde maio. Aí, agora, sobre a organização da cidade. Como Brasília é dividida? Não saiu o final da pergunta, mas aí. Brasília tem prefeito? Uma coisa que eu já ouvi muita pergunta sobre isso. E o que são cidades satélites? Era para estar escrito. Então, vamos falar sobre o DF primeiro. Brasília e DF podem ser tomados como a mesma coisa, porque o DF não é um estado. Ele é uma unidade federativa do Brasil, assim como os outros estados são, mas ele não é propriamente um estado. Brasília é o único município do DF. Só que Brasília também é uma região administrativa, vulgo RA. Ninguém fala RA aqui, mas é o que são. Então, não temos cidades dentro do DF e nem bairros. A gente tem as RAs, que são regiões administrativas. Então, aqui tem um mapa com algumas, dá para ver, Braslândia, Sobradinho, Planaltina. Hoje tem mais, tem uma nova aqui. Ah, não, tá certo aqui, o Fercal tá aqui. Enfim, são 32 RAs hoje. E essa daqui, que diz Brasília, corresponde à Asa Norte, Lago Norte, Asa Sul e Lago Sul. E é a área mais famosa da cidade mesmo, que tem os prédios mais baixos, enfim. E assim, muita gente chama o que tem em volta de Brasília, essas RAs em volta, Braslândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, essas regiões, muita gente chama de cidade satélite, mas elas não são de verdade cidades, não oficialmente. E agora sobre a pergunta, Brasília tem prefeito? Não, a gente não tem prefeito, só tem governador. E ele é eleito junto com os governadores dos estados, na mesma eleição que a gente vota para presidente. E desde a Constituição de 88, a gente pode eleger 24 deputados distritais, 8 federais e 3 senadores. E, além disso, cada RA tem o seu próprio administrador. Então, cada região administrativa tem como se fosse um prefeito, mas ele não é prefeito de verdade porque não são municípios. Agora, assim, o que são de verdade as cidades satélites? Já que as que estão dentro do DF não são oficialmente cidades satélites, são as cidades que integram a RID. O que é RID? Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Sim, é um nome gigantesco. Mas são as cidades, principalmente de Goiás, tem algumas em Minas Gerais também, que fazem parte da RID, que são as regiões do entorno. Então, tem muitas cidades aqui perto em que as pessoas vivem, mas trabalham no DF, por exemplo. Então, são tomadas como cidades dormitório e também podem ser chamadas
de cidade satélite, porque essas sim são cidades satélites, cidades que giram em torno do DF, né? No caso, a economia delas, por exemplo. E, para terminar, eu vou falar um pouco sobre a economia do DF, que também é uma coisa um pouco estranha, assim. Difícil de entender. Não é muito difícil de entender, mas é estranha. De que vive o DF, né? A gente vive basicamente de comércio e serviço. É o que mais tem aqui. Tem muito comércio e serviço. E, além disso, a gente tem o serviço público, que a maior parte do serviço público do país está aqui. Então, isso é o que mais move dinheiro e é assustador, gente. Você anda na rua e você vê Porsche, vê Ferrari, vê BMW todo dia. Não importa o horário, não importa onde você está, você vê. É bizarro. Porque só tem comércio, serviços e serviço público. A gente quase não tem indústria, mesmo algumas das regiões sendo de indústria. Eu posso até mostrar aqui para vocês. Aqui tem uma região escrito CIA, que é setor de indústria e abastecimento. Perto do CIA tem um SIG, que é setor de indústrias gráficas. E o SCIA também é de indústria. Lá tem algumas indústrias, mas não são predominantes na economia do DF. E... Opa! Aí. Então, a gente quase não tem indústria. O que tem muito aqui é distribuidora e revendedora de produtos que vêm das indústrias de outras regiões do Brasil. Mas a gente tem agricultura. Tem muitas colônias agrícolas, inclusive algumas regiões administrativas aqui são quase exclusivamente dedicadas à agricultura. E o DF é autossuficiente em hortifruti. Então, a gente praticamente não precisa importar, digamos assim, de outros estados frutas e verduras, porque a gente produz aqui e é muito boa a nossa produção, o rendimento é muito alto. Era isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada por ouvirem mais sobre a minha cidade. Fim do apresento.